Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Deus possa nos favorecer um clima de muita paz, muita tranquilidade, que a gente possa, nesses breves momentos, entender, apreender os conceitos evangélicos que Jesus nos legou para nossa própria segurança e o bom cumprimento de nossas tarefas enquanto espíritos encarnados. Nós vamos falar hoje do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, dos itens 11 a 17, em que Kardec coloca aqui o tema escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, com base numa parábola ou numa transcrição dos ensinos de Jesus, que está em Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, 29 e 30, que começa dizendo o seguinte: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um árbitro faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que tendes dois e seres precipitados no fogo do inferno. Parece estranho essas palavras de Jesus, que ele fala que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Antes, porém, gostaria de falar bastante interessante essa observação de Jesus, que ele fala: se um olho é motivo de escândalo, é melhor arrancar e jogar-o para longe de ti. Se uma mão ou um pé vos é motivo de escândalo, melhor arrancar e jogar para longe de ti. É melhor que entreis na vida faltando um desses membros do que perder todo o corpo. O que Jesus queria dizer com isso? Hoje a reencarnação explica para nós que muitos de nós, quando fazemos mau uso de um talento que Deus nos deu, não só a vista, como os membros, como até o pensamento, como a fala, né? Fazendo mau uso da língua, em outra encarnação, para o nosso próprio bem, nós nos vemos privados dessas faculdades, desses membros, desses órgãos que vão nos fazer perder toda uma oportunidade, toda uma vida. Por isso que nós não nos surpreendemos, mas ficamos, lógico, movidos de compaixão quando vemos alguém com uma deformidade ou com um acanhamento numa dessas faculdades, porque pode ser, é bom que a gente sempre diga isso, pode ser que aquele espírito esteja sendo testado, provado e principalmente privado desse dom, para que ele não possa perder-se. Pode ser que numa encarnação anterior ou encarnações anteriores ele possa ter feito mau uso e por isso nessa encarnação veio privado dessa faculdade ou dessa opção de exercer aquele talento ou aquela faculdade da qual ele se encontra acanhado naquela encarnação. Por que isso? Baseado nessa assertiva que Jesus coloca. Então, quando nós olharmos, quando eu falo pode ser, que nós espíritas às vezes temos a mania um pouco equivocada de assegurar que isso significa que aconteceu aquilo. Nós não conhecemos toda a história de ninguém, nem a nossa. Então não podemos assegurar, mas podemos sim afiançar ou de alguma forma conjecturar que pode ter sido uma retirada de um talento que não foi bem utilizado em outras encarnações. E no segundo ponto, Jesus fala que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo.
E nós estamos hoje num mundo que nos escandaliza a todos, pela série de equívocos que nós nos surpreendemos no nosso mundo, não só equívocos cometidos pelos nossos irmãos, porque nós apontamos sempre os equívocos alheios, mas esquecemos os nossos equívocos, os nossos enganos também. De quantos equívocos, de quantos escândalos a gente se depara na nossa sociedade, e que às vezes nós duvidamos de todo o progresso que nós dizemos que alcançamos no presente estágio da sociedade. Temos os maiores inventos, tem uma tecnologia de ponta avançadíssima em todos os meios, tanto na área da genética, saúde, informação, ou seja, estamos num patamar bem acima que a inteligência humana pode nos proporcionar. Em compensação, no terreno moral, temos deixado muito a desejar. Estamos muito abaixo daquilo que gostaríamos de estar e do que poderíamos estar, por causa da nossa materialidade, do materialismo que ainda campeia e domina os nossos corações. Não é à toa que Kardec diz que o único inimigo para o qual o Espiritismo deverá voltar todas as suas atenções em combatê-lo é o materialismo. Porque o materialismo é o inimigo da caridade, é o inimigo da solidariedade, é o inimigo de todo o bem que a gente possa pensar em fazer a alguém, porque ele não nos deixa sair da nossa própria personalidade. Ele nos exorta ao egoísmo, ao culto da nossa personalidade em detrimento das outras. Então, pela nossa materialidade, nós agimos por impulso, nós agimos buscando as melhores coisas no sentido material em detrimento do nosso companheiro, causando mesmo prejuízo a esses companheiros que dependem muito da nossa solidariedade. E Jesus fala no escândalo, é necessário escândalo. Por quê? Porque nós estamos hoje escandalizados por tudo que vemos, mas em algum momento não estivemos. Em algum momento nós achamos tudo natural, tudo normal, sem nada que nos espantasse. Hoje já começamos a nos escandalizar. É sinal que já estamos progredindo, que o mal já começa a nos incomodar. E vai nos incomodar a tal ponto que nós deveremos dar uma guinada em nossas vidas. Porque não é possível que a gente possa se sentir feliz sabendo que o nosso companheiro é infeliz. Quão é desconfortável para a gente ter à nossa mesa o nosso feijão e arroz, ou mesmo aqueles que ainda têm pouco, mas que têm ainda alguma coisa a comer, lembrar de companheiros que nada têm, que passam o dia, passam a noite e o fogão sem nada ter para preparar, para saciar a sua fome. Isso quando não tem a situação também dos filhos que pedem pão e nós não temos como prover aquela necessidade. Então não é possível que isso não nos venha de alguma forma atingir e nos exortar a examinar a nossa sociedade, examinar a nossa própria ação e ver que algo está errado. Então o escândalo é necessário no sentido de que nós seremos vítimas do próprio escândalo que estamos promovendo e seremos também despertados por esse escândalo e seremos vítimas também desse escândalo. Hoje nós reclamamos da violência, da falta de segurança, da carestia das coisas, mas esse é o mundo que nós ajudamos a construir. Um mundo fundamentado no egoísmo, na falta de solidariedade, na falta de empatia, fundado naquela tese de que primeiro eu, depois eu, sempre eu. E em detrimento, em esquecimento de que o nosso companheiro, mesmo que não esteja no mesmo círculo sanguíneo, é um companheiro nosso querido de outras encarnações que ainda virão. Porque todos somos uma mesma família, a família universal, cujo Pai é Deus. Então que a gente possa, de alguma forma, não nos escandalizarmos mais com as nossas ações, mas purificá-las de tal forma que nós possamos, sim, não nos envergonhar, mas termos uma pontinha daquele orgulho saudável, que é aquele orgulho de saber que temos a consciência tranquila de que procuramos fazer o melhor. Não seremos motivo de escândalos e nem escandalizemos ninguém. Se alguém pratica algo que não é tido por nós como certo,
oremos por aquele companheiro e busquemos a entender que aquilo que ele faz hoje, nós já fizemos um dia também. E não gostaríamos de ser condenados, então por isso também não vamos condenar. Saber que aquele companheiro está atravessando um estágio do qual ele também vai ser promovido um dia. Que a gente possa fazer a nossa parte e ajudar aquele companheiro a entender que ele precisa também passar por aquela fase, sem violência, sem buscar coagi-lo de alguma forma, mas buscando estender a ele aquilo que nós já entendemos, já compreendemos e aceitamos como verdade. Inclusive, baseado no que Jesus falou, conheceis a verdade vos libertará. Que nós hoje já estamos mais ou menos libertos. Procuremos libertar também aqueles companheiros das mazelas que ainda carregam e que nós também carregamos em menor escala, porque hoje já compreendemos um pouco mais, mas não significa que estejamos totalmente livres, mas estamos um pouco mais comprometidos com a verdade. E vamos estender a esse companheiro esse caminho que um dia nós trilhamos e que nos trouxe até aqui, que trará também a eles. Muita paz a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.